E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito discutido nas ciências sociais e também nas outras áreas das ciências humanas, que é um termo utilizado por vários autores, e a gente vai falar de totemismo a partir da obra de Émile Durkheim, que é um sociólogo e também é um antropólogo, As Formas Elementares da Vida Religiosa. E ele fez essa obra a partir de dados e informações de pessoas que tiveram em contato com essas tribos australianas. Nessa obra a gente vê ele muito mais como antropólogo do que como sociólogo, e existe uma riqueza tão grande de detalhes na descrição que realmente parece que ele esteve ali em contato. O livro é composto por 3 livros e a gente vai usar como base o primeiro e o segundo capítulo do segundo livro. Ele observa que a maioria dessas tribos australianas se divide em grupos que são chamados de clãs, onde eles dividem aí a vida coletiva. As pessoas que participam desse clã se consideram parentes, se consideram famílias, mas não por laços sanguíneos, mas sim porque essas pessoas dividem o mesmo nome, e esse nome é o totem. E esses indivíduos que compartilham dessa família, desse clã, eles têm algumas obrigações, alguns deveres enquanto família. Deveres de assistência, de luto e de não se casarem entre si. E para a gente entender como que se organiza esse clã, é importante a gente saber que existe uma tribo, que seria o macrocosmos. Dentro dessa tribo existem as fátrias, geralmente existem 2 ou 4 fátrias. E dentro dessas fátrias ou fatrias existem os clãs, e os clãs que se denominam aí pelos nomes, pelos totens. Esse totem pode ser a água, o sol, um animal, e na sua grande maioria pertencem ao reino animal ou ao reino vegetal. Existem mais de 500 totens entre essas tribos australianas. O totem de um clã não pode ser o mesmo totem de um outro clã. Os totens mais normais são aqueles que se utilizam de animais, de elementos da natureza. O totem também pode ser um antepassado ou um grupo de antepassados, mas alguns totens podem ser partes de animais, que geralmente um clã que sai de outro clã denomina como totem uma parte daquele animal do antigo clã. Se fosse um pássaro, o clã seria um pássaro, mas quando outros indivíduos saem daquele clã para formar outro clã, pode ser que o totem deles seja a asa do pássaro, o bico do pássaro. E é importante a gente falar que eles não guardam esse animal ou essa planta, e não é um determinado animal que é o totem daquela tribo, e sim uma espécie de planta. E além desses totens que são partes de animais, né, por conta dessa separação de clã, existem também outros totens que são considerados aí anormais. Uma depressão no chão ou um formigueiro, um determinado lugar, pode ser considerado porque um antigo antepassado veio e fez alguma grande ação ali naquele lugar. Então aquele lugar é sagrado e pode ser considerado também o totem daquela tribo. Para ficar mais fácil da gente entender, a gente pode comparar com os times de futebol, que tem como seus elementos, que tem como seus representantes aí alguns animais. Pode ser o porco, pode ser o urubu, pode ser o gavião. E existem três formas das pessoas adquirirem esse totem. Pode ser tanto pela linhagem materna, os filhos vão receber o totem a partir do totem da mãe, já que as pessoas se casam em clãs diferentes. A segunda forma é a partir da linhagem paterna, onde essas pessoas se casam, mas os filhos vão ter como totem o totem do clã do pai. E existe também a terceira forma, que é a criança recebe o totem a partir de um antepassado seu, porque existe a crença que um antepassado veio e fecundou a mãe, e essa criança vai ter aí o totem desse antepassado. O totem não é individual, uma pessoa só não pode ter o totem, ele tem que ser coletivo. Existem algumas restrições quanto a esse totem. A tribo que tem aquele certo animal ou certa planta como totem, eles são privados de comer aquele animal. Existem algumas pessoas dentro da tribo que têm maior liberdade para se alimentar daquele animal, e quando as pessoas vão se alimentar, elas têm que receber uma autorização. Tem alguns clãs que tem como totem a água, então
é de se pensar, meu Deus, essas pessoas são restritas de beber água. Elas não são restritas, mas elas consomem a água em uma quantidade muito pequena com respeito ao totem. O totem não é só um nome, mas também é um emblema e um brasão. Ele faz uma comparação, uma analogia das tribos australianas com as tribos da América do Norte, onde ele percebe que essas pessoas colocam o desenho do totem nas canoas, nas paredes, nas armas, nos túmulos, nos instrumentos, e também, em algumas ocasiões, eles colocam o desenho no próprio corpo. Existem alguns rituais que são feitos com base na vida religiosa dessas pessoas que ele vai descrever. É importante a gente compreender o totem nessas sociedades primitivas para a gente entender algumas das nossas religiões também, algumas das nossas ações. No cotidiano mesmo nós tomamos objetos da natureza ou objetos até mesmo inanimados para nos representar. Eu dei o exemplo aqui das empresas e dei o exemplo também dos times de futebol, mas existem muitos outros elementos na sociedade que podem também ter essa mesma ideia de brasão, de elementos como representatividade no nosso cotidiano. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma análise assim mesmo bem por cima. Foi uma explicação assim mesmo bem por cima do que seria o totem. A gente pode se aprofundar nos comentários. É muito importante esse compartilhamento de ideias para a gente ver diferentes pontos de vista. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Beijo e até o próximo vídeo.